A paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus venha nos abençoar, né? Venha abençoar a minha vida, a vida da minha família, a minha casa, né? Abençoar a minha esposa, em nome de Jesus. Venha abençoar a todos vocês, né? A todos vocês, em nome de Jesus. Abençoe todos aqueles que vão escutar essa palavra. E abençoe todos aqueles também que não a escutarem da mesma forma. Amém? Estou aqui com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 13, que tem como epígrafe a primeira multiplicações de pães e peixes. Amém? Aqui a palavra de Deus está escrita assim. Mateus 14, a partir do versículo 13. Está escrito assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisa ir embora. Deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, irmãos? Aqui foi a primeira, multiplicação que Jesus fez, A primeira multiplicação de pães e de peixe, A primeira multiplicação de pão e peixe que Jesus fez aqui em Mateus 14, Aqui, irmãos, foi logo após a morte de João Batista, que Jesus estava triste, E ele fala aqui no versículo 13, que é onde eu iniciei a leitura. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, Então, aqui, irmãos, Jesus, após saber da morte de João Batista, ele foi para um lugar deserto, Aqui a Bíblia está dizendo, à parte. E ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por terra, Jesus foi num barco para um lugar deserto e a multidão por terra foi o seguindo, Então Jesus foi para o deserto, E as multidões, sabendo disso, acompanharam Jesus para o deserto, E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos, Então, irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você que não tem lugar para a gente buscar a cura, Oh glória, aleluia, Jesus. Não tem lugar para a gente buscar a cura, não tem um lugar certo, É aonde a gente estiver, Porque Jesus estava indo para o deserto, um lugar deserto, à parte. E a multidão foi
atrás de Jesus no deserto. E a palavra diz que tinha muitos enfermos, e esses enfermos foram curados, né? Para a glória de Deus. Então, irmãos, para nós ser curado, a gente só precisa de quê? De Jesus, de Deus, de buscar Ele, né? Não precisa buscar deuses, precisa buscar somente a Deus, somente a Jesus, né? Que a sua palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, essa multidão veio, foi ao encontro de Jesus no deserto para ser curada, né? Para ser curado das enfermidades que eles tinham, né? Então, hoje, irmão, tem muitos irmãos que falam assim: hoje é fulano de tal que vai pregar. Eu vou buscar minha vitória, eu vou buscar minha cura, eu vou buscar minha bênção. Irmãos, não precisa ser um pregador conhecido, um pregador de nome, um pregador que tenha fama, né? Basta né? Basta você buscar que Ele não lhe desampara, Ele não falha, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não dá falsa profecia, né? Que se chama Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, irmão, não precisa buscar a cura lá fora, irmão. Nós pode buscar nossa cura na nossa própria casa, entrando no nosso quarto, fechando a nossa porta e buscar a Deus, e buscar a Deus, irmão, buscar a cura, pedir misericórdia a Deus, pedir a Deus que nos cure de enfermidade, pedir a Deus que venha transformar a nossa vida, que venha transformar a vida dos nossos irmãos, que venha transformar a vida dos nossos filhos, que venha transformar a vida da nossa esposa, do nosso esposo, entendeu, irmão? Que Deus venha a nos abençoar, porque a palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3, Ele se faz presente, e aonde tem um em seu quarto em secreto, Ele vê, né? Então, irmão, entre no seu quarto, peça misericórdia a Deus, peça a cura para Deus, que Ele lhe vê, né? Não precisa você estar atrás de nenhum profeta, de nenhum curador, não, irmão. Você só precisa de um profeta, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Glória a Deus. Aí aqui no 15 diz: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Mande a multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisem ir embora, deem vocês mesmos o de comer a eles. Mas Jesus respondeu, mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e esses peixes para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu os discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, e os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, né? Amém, glória a Deus, né? Então, irmãos, Jesus está dizendo que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Se você tem só 5 pães e 2 peixes, né? Levante seus olhos para o céu e agradeça a Deus. Levante sua vista para o céu e agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esses 5 pães e 2 peixes, né? Muito obrigado. Que o Senhor venha multiplicar, venha triplicar, Senhor, em nome de Jesus, né? Porque aqui, Senhor, o que é 5 pães e 2 peixes, né? Na lógica, só alimenta 5 pessoas, né? E ainda fica com fome, né? Porque um pão
ia dar um pão para cada pessoa e os 2 peixes ia ter que repartir para 5 pessoas. Então eles iam comer e não ia ficar satisfeito. E aqui a Bíblia diz que eles comeram, né, e ficaram saciados, né? Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ficaram saciados e ainda recolheram 12 cestos, né? Então a gente tem que dar graças a Deus, irmãos, aquilo que a gente tem, né? Não adianta, irmãos, a gente querer o muito dos outros, né? Porque Deus não vai abençoar. Deus vai abençoar o pouco que você tem, que você conseguiu com seu próprio suor, com seu próprio trabalho, né? Então, irmãos, que nós venha agradecer a Deus cada dia, né? Todos os dias, pela nossa merenda, pelo nosso almoço, pela nossa merenda da tarde, pela nossa janta, independentes, irmãos, que seja com abundância ou que seja com escassez, né? Que seja que a gente não venha a murmurar, né? Não venha a dizer, meu Deus, a comida está pouca, eu não enchi minha barriga. Mas dê graças a Deus, irmãos, pelo pouco que você tem. A gente tem que dar graças a Deus pelo pouco que nós temos, porque no pouco, a palavra de Deus diz, seja fiel no pouco, que no muito eu lhe colocarei, né? Então, irmãos, que nós venha dar graças, né? Nós venha dar graças, nós venha ser gratos ao Senhor, né? Por Ele mandar o nosso sustento, né? Para cada dia, né? Porque o dia de amanhã só pertence a Deus, né? Então, Deus fala na sua palavra que a cada dia basta seu mal, né? Então, a cada dia, irmão, cada dia basta sua luta, né? A cada dia nós temos uma luta, né? Então não vamos pensar no dia de amanhã, não vamos pensar na luta de amanhã que nem aconteceu ainda, né? Que o dia nem veio a acontecer ainda, que nem o dia veio a chegar ainda, né? Porque muitas das vezes, irmão, a gente se preocupa muito com o amanhã, né? E o amanhã só pertence a Deus, né? Muitas das vezes a gente se preocupa muito com o amanhã por causa muitas das vezes a gente está devendo, né, dívidas, água, luz, né, fatura de cartão, e muitas das vezes o salário atrasa, né? Às vezes a pessoa está desempregado, né? Então, irmãos, o dia de amanhã pertence a Deus, né? Amanhã Deus proverá. Porque se a gente fosse se preocupar com isso, irmãos, a gente pode entrar numa depressão, né? Que nem a gente vê muitos aí, até tem muitos irmãos que chegam até a tirar a própria vida, né? Por causa de dívida, por causa da dificuldade, né? Que a gente não venha a fazer isso, né? Que a gente não venha a pensar no dia seguinte, só porque a gente não tem a provisão daquele dia, né? Não tem a provisão daquilo que a gente vai passar amanhã. Deve dizer, às vezes a gente diz assim, ai meu Deus, amanhã não tenho nada no meu armário, mas Deus proverá, né? Porque nós não precisamos, irmãos, da provisão, a gente só precisa do provedor, né? E quem é o nosso provedor é Deus. Nosso provedor é Jesus Cristo de Nazaré, né? Porque igual ele fez aqui, numa multidão só tinha 5 pães e 2 peixes, né? Então ele partiu e multiplicou, né? Multiplicou, né? Quantas vezes não foi multiplicado aqui esses 5 pães e 2 peixes? Porque alimentou mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, né, irmãos? Então, irmãos, que a gente venha aprender com Jesus, né? Que a própria palavra de Deus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, né? A gente não vem aprender do homem, mas vem aprender de Deus, né? Que a gente vem aprender com Jesus, né? Ter a fé que Jesus tem, né? Porque Jesus sabia o que ele era em Deus,
né? Então, ele sabia o que ele pedisse, Deus ia fazer, né? E ele deu graça, né? Deu graça, levantou os olhos para cima e deu graça e abençoou, né? Ou seja, pedindo a Deus que abençoasse, Deus abençoou. Então, irmãos, nós sabemos o que nós somos em Deus, né? Nós sabemos que nós somos em Jesus, né? Então vamos saber pedir e pedir somente a Deus, pedir somente para Jesus Cristo, amém, irmãos? Que essa palavra venha edificar vocês, né? Edificar o nosso coração, né? Que estou aqui passando uma palavra de Deus, mas também serve para mim, primeiramente para mim, né? Que realmente eu venha praticar aquilo que Jesus está passando para nós, né? Que é aqui nessa palavra, né? E que os irmãos também venham se edificar e venham praticar, colocar em prática isso no dia a dia, amém, irmãos? Que o Jesus abençoe e vocês fiquem com Deus e na paz do Senhor Jesus, amém, irmãos?